Olá, muito bom dia, graça e paz, Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus e no amor de Deus. Estamos aqui nesta quarta-feira, 15 de abril de 2026, com mais uma meditação da Palavra de Deus. Antes de tudo, vamos orar a Deus. Ó nosso Deus e Pai, pedimos, Senhor Deus bondoso, tua inspiração, seja feita a tua vontade, guia tudo que vai ser falado, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Tenha em mãos a Bíblia, a palavra de Deus, para junto conosco conferir a cada versículo, a cada texto e contexto, para que tenha uma fé racional, uma fé contundente pelas palavras de Deus. Título do assunto de hoje, que vai ser bem sucinto, bem objetivo: a razão da vida em Deus. E aí, o que dizer disso? Há pessoas que vivem como nós, vamos nos colocar no lugar daquelas pessoas que ainda não conhecem o caminho da salvação, e aqueles que conhecem também, para que entenda isso. Nós, quando não conhecia a palavra de Deus, o plano da salvação, houve um momento na nossa vida que nós tínhamos nossos 17 anos e ficamos tristes, afligidos. Saímos, moramos aqui no Rio Grande do Norte, nessa época em Natal, e teve um momento muito angustioso na minha vida, que eu não via sentido, razão para a minha vida, e saí andando em vários bairros, andando a pé, só meditando e pensando: meu Deus, minha vida, eu não vejo sentido, tem misericórdia. Nós não éramos religiosos, que a religião não salva ninguém, nem íamos à igreja alguma, mas sempre tinha aquele temor, sempre tinha em nossa mente, quando olhava para as estrelas, para o sol, pelo mar, sabíamos, há um poder, com certeza há um Deus, uma força maior que rege tudo, e Ele pode nos ouvir. E assim eu fiquei a refletir, buscando uma razão. E quando pela primeira vez eu orei a Deus, falei com Deus, mesmo não estando em nenhuma igreja, mas falei com Deus para Ele me revelar a razão da vida, a salvação. E assim Deus atentou para a nossa sinceridade, e aí viemos a conhecer a salvação, viemos conhecer a verdade, o amor, e mais do que tudo, mais precioso, a gloriosa presença de Deus por meio do Espírito Santo dentro de nós. Aí sim passou a ter razão a nossa vida para se viver. Então é sobre isso que vamos falar, a razão da vida, porque muitas pessoas vivem, mas às vezes tem tudo, tem riqueza, tem carro, tem tudo, mas falta um detalhe na vida da pessoa. Esse detalhe nós bem já falamos, que é a presença de Deus, o Espírito Santo, a verdade de Deus, o amor desse Deus glorioso que completa a nossa vida. Vamos falar de apenas 3 pontuações. A primeira: Deus em seu Filho Jesus nos trouxe a razão da vida. Está escrito isto no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí, o que dizer disso? Que abundância será essa? Que vida será essa? Vamos fazer uma reflexão conosco? Jesus veio trazer um reino aqui, como os judeus esperavam, um reino, tudo do bom e do melhor, riqueza, ter tudo aqui e já ser perpetuamente a vida aqui. Será que a eternidade é aqui na terra? O reino de Deus perpetuará aqui para a gente viver já a vida plena de Deus? Não. Jesus disse: meu reino não é deste mundo. A vida abundante que Ele veio trazer,
a interior, a paz que o homem perdeu, a comunhão com Deus, a paz, a comunhão, a fé, a presença de Deus, a certeza da salvação. Essa é a vida principal abundante que Deus veio trazer. E em Mateus 6,33 fala que quando você busca esse Deus, aí está escrito, quando você buscar a justiça e esse reino, as demais coisas que é para necessidade aqui, ele suprirá. É questão de usar a inteligência pelas escrituras. Vamos para a segunda pontuação. Na perda da sua vontade, você achará a verdadeira vida. A razão da vida, você só vai achar quando você, como aconteceu conosco, quando a gente perdeu a nossa vida. E aí, perder a vida como? Como perder essa vida? Será que eu tenho que desaparecer dessa vida? Não. A vontade, o ego, o egoísmo, a vaidade, a sua vontade própria, seus desejos, a sua própria razão e encontrar o tesouro maior que está escrito em Mateus, a salvação. Então, quando nós abrimos mão de nossas vontades, encontramos a salvação em Cristo e entregamos, perdemos a nossa vida para esse mundo. O que é perder a vida para esse mundo? É não mais ser levado com as vontades, com os desejos, com a maneira que vivíamos no pecado. É você abrir mão de tudo isso. Então, quando a gente abre mão de toda a vontade, de todos os desejos, de tudo que há nesse mundo, nessa vida e das nossas vontades e desejos, aí sim encontramos a razão da vida. Está escrito aqui, quando você perde a sua vida por amor a Cristo, a Deus, você acha a verdadeira vida de Deus. A verdadeira vida de Deus só se acha quando a gente perdemos a nossa. É uma questão de inteligência. É algo muito glorioso. Mas vamos continuar para já terminar a terceira pontuação e aqui já estamos terminando. A razão da vida está na presença de Deus. Como assim? Eu tenho que estar dentro de uma igreja? A razão da minha vida só se eu me inclinar, só se eu buscar a Deus, eu estar dentro de uma igreja? Às vezes a pessoa está até dentro de uma igreja, mas a presença de Deus não está dentro dela. Entenda uma coisa, quando Deus fez o homem, Adão e depois Eva, eles estavam aonde? No Éden. Mas diante de quem? Em comunhão com quem? Com Deus. O próprio Deus falava com eles. Então a presença, a voz de Deus é a razão de a pessoa ser feliz, de ter razão para viver. Porque é o poder dele, é a presença dele, é a vida dele que transmite sentido e razão dentro de nós para vivermos. Meu amigo, minha amiga, nem tenha dúvida disso, que Deus está nos usando profeticamente. Há algo muito forte aqui. Salmo 16, versículo 11. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita a delícias perpetuamente. E aí, o que entender? A palavra de Deus, se não me foge a memória, não sei se é Neemias ou outros profetas, diz que na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Sabe-se o que é a presença de Deus?
quando a pessoa tem o Espírito Santo, de fato e de verdade, há um gozo celestial dentro da pessoa. E pelas Escrituras nós vemos isto também em Isaías, capítulo 6, se não me foge a memória. No contexto fala sobre a morte do rei Uzias. Quando o rei Uzias morreu, veio a glória de Deus. E os anjos só falavam isso, santo, santo, porque é algo contagiante, é algo poderoso. Mas para se ter essa presença, para alcançá-la, o que precisa fazer? Tem que ler todo o contexto de Isaías 6. Tem que morrer o rei Uzias. Simbolicamente, de uma forma, vamos dizer assim, por dizer de uma forma teológica, fazendo uma comparação, o que é morrer a morte do rei Uzias? É quando se morre o seu eu, o seu orgulho, a sua vontade. Quando morre o seu eu, o seu orgulho, a sua vaidade, sua vontade própria, aí sim, aí Deus tem espaço para entrar em seu coração e colocar a presença dele, como está escrito em Apocalipse, capítulo 2 ou 3, que diz que capítulo 2 é o capítulo 3, que fala sobre aquele que abre o coração, que o Senhor entrará nela. Eu acho que é o capítulo 2, o versículo 20 ou 21, que diz assim, capítulo 3, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém entrar, ouvir minha voz, entrarei e serei com ele, ele comigo. Então, quando a pessoa abre mão de si, do seu orgulho, de todo o seu eu, de suas vontades, se entrega, percebe que não há razão, há uma tristeza dentro, por mais que seja rico, por mais que tenha carro, emprego ou não, mas percebe uma tristeza no seu interior. E quando ela cai em si, puxa, bem que pode haver um Deus, e esse Deus tem misericórdia e vir sobre mim, ouvir e me dar um sentido para a vida. Aí sim, quando a pessoa faz isso e busca a Deus, abre o coração, aí o que está escrito, que lemos aqui, em Apocalipse 3:20, Deus entra com a alegria, o gozo da presença dele, por meio do Espírito Santo, e você passa a ter sentido de vida, satisfação, alegria, paz, porque entra dentro de você a própria glória da presença de Deus, que quando chegou ali em Isaías 6, capítulo 6, e os anjos não se contêm com a presença de Deus, até ele tem 6 asas, cobre os pés, o rosto e com outras voam. Então eles chegam com a reverência e coloca as asas e só faz dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A presença de Deus, ela contagia, ela dá prazer, dá temor, ela satisfaz o homem. É algo muito forte, a presença de Deus. E é isso que Deus quer dar a todos nós. A vida dele, a presença dele nas nossas vidas. Vamos orar a Deus agradecendo. Senhor Deus e Pai, tem misericórdia de todos nós. Nós bem sabemos, quando não conhecíamos o Senhor, essa tristeza do vazio, e nos falta força,
nos falta sentido, não sabemos como buscar muitas das vezes e entender que há uma solução, que há uma alegria, que há um poder, que há um gozo que nos pode dar a razão e o sentido para a vida. Abençoe, meu Deus, que todos nós venhamos buscar sempre viver esse temor e entender que a tua presença em estar em comunhão, meu Deus, vivendo no teu temor, a satisfação de alegria, de prazer para viver e glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Ótima quarta-feira. Até a próxima.